aquelas marginais da maneira como estão agora em São Paulo. Então, para a gente ir, mesmo no ônibus da empresa, você levava horas para chegar lá e outras horas para voltar. Eu não tinha com quem deixar o bebê. Então, eu saí e 1 ano depois eu fui convidada a me inscrever para integrar essa equipe lá da discoteca que se chamava naquele tempo Divisão de Discoteca e Biblioteca de Música. Eu poderia ter optado trabalhar com disco, mas eu preferi trabalhar com partitura, que era uma coisa que para mim é um encanto, porque enquanto eu tocava, estudava, você tinha maior dificuldade de conseguir partitura lá em Cambé, Londrina mesmo. A única loja de Londrina que vendia algumas coisas de partitura era uma loja de implementos agrícolas. Então você tinha que ir lá comprar, cruzava com quem estava comprando pá, rastelo, não sei mais o que, e daí lá no cantinho tinha umas partituras. Isso é até engraçado, né? Mas é verdadeiro, está lá o selo da loja nas partituras mais antigas. E dessa forma eu escrevi esse artigo, continuei pesquisando. Aí eu tive mais um bebê. Quando a Dinorá morreu, eu estava esperando esse bebê. Ela me ligou uns 2 dias antes, eu tinha ficado de ir na casa dela. Olha, hoje eu não vou poder te receber. Ela já tinha me recebido 2 vezes. Hoje eu não vou poder te receber. Mas eu estou indo para o hospital, que estou com intoxicação. Quando eu sair do hospital, eu te aviso. Ela não saiu do hospital. Poucos quanto que eu choro muito. É muito emocionante isso. É triste e emocionante, mas a vida da gente é isso. Eu continuei pesquisando, consegui fazer um trabalho muito, muito bom, eu acho, com uma compositora também ligada ao grupo da Dinorá, que era um grupo apoiado pelo Mário de Andrade na década de 30, chamada Clorinda Rosato, que morava perto da minha casa, e consegui fazer com que ela fizesse um concerto só com as obras dela, que são uma verdadeira maravilha, e continuei pesquisando, guardando material, colecionando. Aí eu tive um outro nenê e eu fui numa editora, que daí você começa a ficar com muito filho e muito papel, não é meu, né? Aí eu fui numa editora que era perto da minha casa, que por sinal é nascida na cidade vizinha da minha cidade. E Roswitha Kempf, uma alemã. Aí eu conversei com ela, falei, seja sincera, dona Roswitha, eu estou acumulando uma papelada e estou lá com 3 crianças pequenas. A senhora acha que isso é uma pesquisa que vale a pena? Nossa, isso interessa muito, interessa muito. Claro, continue. Ficou com o meu cartão. Aí, quando eu estava já, acho que desmamando o meu filho mais novo, ela me ligou e disse, eu mandei o projeto para o Instituto Nacional do Livro e eles aprovaram. Aí é que... Qual é aquela frase famosa, popular? Aí é que a vaca vai para o brejo, a vaca... Não tem negócio... Mas não importa, entendeu? Isso é para quebrar a minha própria emoção. De qualquer forma, eu, aos trancos e barrancos, como foi quase toda a minha vida, eu consegui levar as coisas bem. As crianças não se sentiram abandonadas, ou se sentir também esqueceram, porque eram muito pequenos. Mas aí foi bem isso também, né? Mas acho que não se sentiram, não. Aí eu continuei, quando o livro saiu, eu estava morando no Rio, tinha mudado para lá porque meu ex-marido foi ser o diretor da Souza Cruz, na parte de comunicação. Aí eu não acostumei no Rio, também nós não estávamos muito bem, eu vim embora para São Paulo, continuei morando em São Paulo, mas eu já tinha deixado a discoteca, que já se chamava Discoteca Neida Alvarenga, mas agora como seção lá no Centro Cultural São Paulo. E voltei, fiquei um tempo fazendo alguns trabalhos de revisão, e
não lembro se eu estava dando aula nessa época, acho que não estava mais, não lembro, enfim, foi tão tumultuado que eu não lembro mais. Mas daí eu fui convidada a ir trabalhar, o Sérgio, que agora é meu marido, me convidou, para ir trabalhar no Teatro Municipal, como chefe do arquivo. Aí foi outra batalha do mesmo tamanho, só que com muito mais poeira, viu? Porque eu peguei o arquivo num estado tal que tive que chamar um caminhão e uma Kombi para levar diário oficial acumulado. Uma quantidade assim, não dá para entender como é que foi ficar num estado desse. E, entre outras coisas, não tinha nenhum catálogo, então tive que começar da estaca zero, tombando o material que podia ser tombado, porque o material orquestral tem uma série de ressalvas, que em geral o público não sabe. Você tem que alugar, agora acho que está mudando, porque com a internet as coisas são disponibilizadas, como é que você vai querer ficar cobrando aluguel? Mas o aluguel de material de orquestra, de grande orquestra, aluguel de material de ópera é muito caro e a gente não pode tirar cópia, isso aí é crime da cadeia. Eu sei que foi uma luta porque eles estavam acostumados a usar o material que bem entendiam e eu tive que pôr o pé na porta, e o maestro Jaime conhece bem a história, porque teve um período em que ele estava lá também. E depois tem aquele problema com a prefeitura, dependendo de quem esteja no governo municipal, eles te dão verba, que dependendo de quem esteja não te dá verba, você pode ter um chefe que te apoia no seu dever, meu Deus do céu, de respeitar a lei que rege a questão do direito autoral, e tem outros que dizem, tira a cópia por baixo do pano, ninguém precisa saber. Tem uns que te dão um contrato com uma boa empresa de xerox, e tem outros que te dão um péssimo contrato, porque inclusive isso faz parte do sistema do serviço público, ganha de menor preço, né? Você tem dificuldade para conseguir quem vai trabalhar com você, sabe? Você é uma luta, em resumo. Mas eu fiquei lá 12 anos, depois eu comecei a me desentender com um maestro assistente que queria levar o material embora para um outro lugar, para outra cidade onde ele ia fazer média com os maestros de lá, e eu preferi sair, pedir para minha chefe e fui tocar piano na escola de bailado. Eu mudei até a fisionomia. Não sei se vocês conhecem a Regina Helena Mesquita, que é uma cantora, uma meso. Acho que as mesos conhecem, pelo menos. Então, a Regina agora está nos Estados Unidos, viu? Faz tempo que a gente não encontra com ela. E ela também estava ficando um pouco não, ela estava ficando muito aborrecida. E ela pediu para ir para a escola de música, dar aula de canto. Aí um dia ela falou para mim, olha, eu mudei para lá porque eu vi como a sua fisionomia mudou quando você saiu do arquivo e foi para a escola de bailado. Pudera, né? Não vivia brigando e discutindo e sendo muito solapada pelo próprio pessoal que trabalhava comigo, porque eu punha eles por diante para trabalhar, entendeu? Eles não estavam querendo isso. Mas, em resumo, passou. Eu continuo até mais gordinha do que precisava, então não me fez tão mal assim. Mas, de qualquer forma, este mergulho no universo das mulheres compositoras foi muito maior do que eu esperava, tanto numericamente. Hoje em dia eu tenho arquivos em que eu cruzei os livros que existem sobre mulheres compositoras, porque o meu é o segundo agora, nesses últimos 30 anos. Antes de mim tem um escrito por um sul-africano chamado Aaron Cohen, não, eu estou confundindo com a Ira Levin. Aaron Cohen, e daí vem o meu. Depois tenho de umas alemãs que são muito simpáticas, me mandaram um livro com elogios ao meu trabalho, um livro muito bonito. E mais tarde o próprio Grove, que é um grande dicionário de música, acho que todo mundo conhece, também fez um dicionário de mulheres compositoras, porque foi cobrado pelo jeito, viu? Porque o próprio editor
não quis assumir, pediu para a mulher dele fazer o livro. Uma coisa que eu aceito tudo que está ali, mas eu contesto que tenham colocado o antigamente chamado Walter Carlos, que é um americano, como no livro das mulheres compositoras, como o Andy Carlos, porque ele não é uma mulher, ele é um transgênero. Eu não tenho nada contra os transgêneros, eu até acho que os dicionários deviam incorporar todo mundo, não importa se é homem, se é mulher, se é transgênero de lá para cá, daqui para lá, tanto faz. O importante é o talento para a composição, é o seu trabalho de criação, o seu empenho, sua capacidade de chegar até o público, de expressar as suas, mais que o Walter Carlos não é uma mulher, pode chamar o Andy e deixar o cabelo comprido, mas ele não é. É uma coisa muito superficial você pensar que você faz uma cirurgia de mudança de sexo e que isso te transforma numa mulher. A história da mulher como um ser segregado socialmente, embora não seja em todas as épocas assim, é uma história ligada a questões como a menstruação, que é uma coisa que durante muito tempo e em muitas sociedades era considerada uma maldição. E durante a questão da gestação, que também é uma coisa que não tem explicação para muitas sociedades, é nós agora que conhecemos mais ou menos em si. E a ligação que você tem com o seu filho, nenhuma cirurgia vai conseguir criar em ninguém, não, sabe? Quando eu estava esperando a minha filha do meio, as minhas obturações, porque eu fui uma criança muito bem cuidada, 4 anos já estava no dentista, então estava ali com os dentes sempre bem tratados. Todos os novos dentistas que eu arrumo dizem isso. Puxa, que bem, seus dentes são muito bem tratados. A minha filha do meio, quando eu estava, a partir do 3º mês de gestação, as obturações começaram a cair. Aí eu fui perguntar para o médico, o que está acontecendo? Ela falou, ela está levando o seu cálcio. Não faz mal, depois a senhora recupera. E ela nasceu com os dentes maravilhosos, é quem menos tem cárie. Então, você acha que algum médico mais esperto, inteligente, miraculoso que ele seja, vai conseguir criar uma ligação dessa entre a mãe e o filho? Isso não se pode criar. É uma coisa que só o grande médico, que é Deus, que criou. Então, embora, apesar desses alguns percalços, como por exemplo, das pessoas durante muito tempo, principalmente jornalista, que é quem eu convivi muito, não, as mulheres, a música é muito medíocre, e eu ficava ouvindo, não, mas é ruim, não merece. Um dia caiu minha ficha. Pô, eu estudo isso há tanto tempo, eu não consigo ouvir, não consigo achar a partitura, como é que ele veio me dizer que é isso ou aquilo? Aí eu comecei a contestar. A obra é muito medíocre. Qual foi a obra que você ouviu? Aí, não, sabe, dá licença, estão me chamando ali. Ou senão, certamente ou seria conhecida. Não é por aí. Tem um amigo do Rio de Janeiro, que eu acho que vocês conhecem, aqui, o Sérgio Bittencourt Sampaio. Ele escreveu um texto maravilhoso que se chama A Mulher Compositora, uma expressão silenciada. Ela é uma expressão silenciada secularmente, principalmente depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, em que as relações com o dinheiro e com o poder mudaram. E mudaram muito, porque antes, eu estou me referindo da Idade Média para cá, né? Porque também essas sociedades são muitas. Estou começando agora a estudar um pouquinho as sociedades mais antigas, principalmente grega, onde existem muitos documentos, existem aqueles vasos, aquelas cerâmicas com ilustrações lindíssimas. Tem compositoras que estão ali com o nome delas, né? Mas a sociedade grega é um estado, cada grupo é um estado diferente, então o status da mulher em cada grupo é diferente também.
Mais recentemente, eu passei do meu tempo ou ainda não? Acho que ainda tenho um minutinho. Mais recentemente, eu achei um livro na internet, o autor é Otto Ebel, o livro se chama Women Composers, é de 1902. Então eu tinha cruzado esses 4 livros do Cohen para cá, até o Grove, e agora então eu cruzei também o Otto Ebel. Estou no número de 4.500 mais ou menos compositoras, de muitas épocas, muitos países. Estou começando a fazer comparações assim, muito superficiais. Está longe a última palavra, está muito longe, não vai ser para mim. Mas espero que aqui tenha gente que continue também. Isso é fascinante. É difícil largar, viu? Depois que começa. Se tem alguém procurando uma razão para viver, adote esse tema. Porque, na verdade, como disse uma psicóloga uma vez, o que está por fazer é que dá razão à vida. Obrigada. Muito obrigada, você. Gente, eu acho que a gente não combinou antes como seria, mas eu acho que é legal a gente deixar a discussão para o final, né? Passar a palavra para a Andréia, falar um pouquinho antes. Andréia Albuquerque, Adur, professora, bacharel em desenho industrial pela PUC, mestre em música, canto pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendeu a dissertação A Dobra, o resgate da poética perdida no percurso histórico da música, doutora em educação pela UFMG, onde defendeu a tese Vissungo, o cantar banto nas Américas, que parece que ainda é, né, a linha da sua pesquisa mais atual. Foi professora substituta na UFRJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na UFMG. Em 2006, ingressou como professora efetiva na Universidade Federal de Ouro Preto. Em 2013, foi redistribuída para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é professora do Departamento Vocal. É atual vice-diretora, né? Gestão 2015 e 2019, desta Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenadora do curso de licenciatura também. Não sou mais. Não. Tá bom, né? Vice-diretoria. Como intérprete, privilegia o repertório camarístico dos séculos 20 e 21, sobretudo da música brasileira, em parceria com o violonista Fábio Adur, que foi também professor nosso aqui da Escola de Música durante muitos anos, acho que 12, né? Criou o duo Adur, especializado em música contemporânea, violão e voz, né? Com experiência há mais de 20 anos, estimulando compositores à escrita de repertório escrito original para esta formação. E já realizou diversas apresentações de obras de vários compositores nacionais e internacionais, aí recém, né? Ainda por serem conhecidos, né? Como pesquisador, investiga desde 2004 a presença de africanas na música vocal brasileira. Então, eu passo a palavra para a Andréia, que vai falar